O velho agrimensor pagou apenas $185 por um trecho de terra desértica que a cidade inteira já havia descartado como sem valor. Seus filhos olharam para ele como se ele os tivesse envergonhado, balançando a cabeça, sussurrando que a idade finalmente havia lhe tirado o bom senso. Os vizinhos riram sem nem tentar esconder. Para eles, só um tolo gastaria dinheiro com terra rachada, arbustos mortos e chão queimado pelo sol, onde nada podia crescer e nenhum poço poderia sobreviver. Mas o velho não discutiu. Ele ficou parado em silêncio na beira da propriedade, a bengala cravada na poeira, o mapa desbotado repousando em sua mão marcada pelo tempo. Suas bordas estavam rasgadas, suas linhas eram antigas, seus símbolos estranhos não significavam nada para as pessoas que riam dele, mas para ele, cada elevação, cada depressão, cada trecho seco de areia ainda falava claramente. Ele havia passado décadas lendo a terra do mesmo modo que outros homens liam jornais. E debaixo daquele deserto que parecia inútil, ele sabia que algo se movia. Veios ocultos de água corriam fundo sob a superfície, silenciosos e invisíveis, ignorados por filhos impacientes demais para ouvir e por vizinhos arrogantes demais para lembrar o que os antigos costumes haviam ensinado. Ele havia rastreado aqueles caminhos subterrâneos por anos, muito antes de a cidade começar a confiar mais em avisos do conselho, estacas de levantamento e tratores do que na memória. Eles achavam que ele havia comprado poeira. Achavam que ele havia jogado fora sua dignidade por $185. Mas o segredo sob aquela terra estéril era mais antigo do que a zombaria deles. Um dia, o deserto lhes responderia. Até lá, ele esperava silencioso, paciente e impossível de abalar. O que ele sabia que todos os outros haviam esquecido? E por quanto tempo eles conseguiriam continuar rindo daquilo que estava enterrado sob seus pés? Se histórias sobre lugares esquecidos, promessas antigas e pessoas que o mundo descartou rápido demais significam algo para você, considere se inscrever, porque esta não era apenas uma história sobre um velho comprando um pedaço de terra desértica sem valor. Era sobre memória, paciência e o tipo de verdade que espera em silêncio sob a superfície até que alguém seja corajoso o bastante para acreditar nela, e essa crença estava prestes a lhe custar mais do que qualquer um imaginava. Às 9 horas daquela manhã, metade da cidade de Red Mesa já sabia que Elias Mercer havia comprado o terreno no deserto. Eram 40 acres secos a leste de Miller's Wash, depois do último trecho da estrada do condado, onde o vento arrastava poeira pelas planícies e o mesquite crescia baixo e teimoso. Não havia poço funcionando, nenhuma cerca que valesse a pena salvar, nenhuma sombra além de alguns zimbros tortos inclinados para longe do sol. E Elias havia pago $185 por aquilo. Esse número percorreu a cidade mais rápido do que a chuva jamais fazia. Na loja de ração, homens riam dentro de seus cafés. No posto de gasolina, alguém disse que o velho agrimensor finalmente havia passado anos demais caminhando no calor. Ao meio-dia, a história havia chegado ao escritório do condado, onde 2 vereadores vieram olhar a escritura como se fosse uma piada escrita em papel oficial. $185, disse o vereador Ray Barlow, batendo no documento. Por aquele trecho morto de terra, a funcionária não disse nada. Do lado de fora, Elias estava ao lado de sua velha caminhonete com um tubo de couro para mapas debaixo de um braço. Aos 76 anos, ele ainda se portava como um homem que havia medido metade do condado com os próprios pés. Seu chapéu estava desbotado, quase branco. Suas botas estavam rachadas nas pontas. Suas mãos pareciam secas e duras, como postes de cerca castigados pelo tempo. Para as pessoas que observavam da calçada, ele parecia um velho que havia cometido um erro tarde demais na vida para admitir. Então sua filha Claire chegou. Ela atravessou o estacionamento rapidamente, segurando uma pasta contra o peito. Seu irmão mais novo, Daniel, vinha atrás dela, ainda com a camisa da oficina, graxa debaixo das unhas. "Pai", disse Claire, tentando manter a voz baixa. "Por favor, me diga que isso não é verdade." Elias olhou para ela com suavidade. "É verdade. Você comprou aquela terra?" "Comprei a terra a leste de Miller's Wash." "Não faça isso parecer melhor do que é", disse Daniel. "É deserto. Ninguém queria aquilo." Algumas pessoas perto dos degraus do condado viraram a cabeça. Em Red Mesa,
A dor familiar privada raramente permanecia privada por muito tempo. Claire abriu a pasta e tirou um aviso impresso da propriedade. Está listada como não irrigável, não edificável e comercialmente inútil. Você entende o que isso significa? Eu entendo o que eles escreveram. Isso não é a mesma coisa. Daniel deu um passo mais perto. As pessoas estão rindo, pai. Acham que você perdeu a cabeça. Elias não respondeu. Olhou para além deles, em direção à linha pálida de terra além da cidade. As pessoas a chamavam de morta porque esperavam que a vida tivesse uma certa aparência. Fileiras verdes, uma bomba funcionando, uma linha de cerca, algo que pudesse ser contado, vendido ou explicado rapidamente. Mas Elias havia passado a vida lendo o que outras pessoas deixavam escapar. Ele havia visto leitos secos que ainda se lembravam das enchentes. Havia encontrado antigos marcos de limite enterrados sob raízes espinhosas. Havia visto poços falharem porque homens perfuravam onde o dinheiro apontava, não onde a água se movia. O vereador Barlow saiu então do escritório, seguido por um homem mais jovem de camisa bem passada, carregando uma planta enrolada. Senhor Mercer, disse Barlow, sorrindo de um jeito que não parecia gentil. Talvez devêssemos resolver isso antes que se torne constrangedor. Claire ficou rígida. Daniel desviou o olhar. O homem mais jovem desenrolou a planta sobre o capô de um carro estacionado. Sou Preston Gaines, disse ele. Represento o grupo de desenvolvimento ligado à extensão da rodovia. Elias olhou de relance para a planta. Gaines apontou para um corredor marcado. Sua parcela fica perto de uma possível área de apoio. Armazenamento de equipamentos, estrada de acesso, talvez obra de utilidade pública. Nada sentimental, repetiu Elias. Gaines não percebeu o aviso em sua voz. Exatamente. Então estamos preparados para simplificar isso. Você pagou 185, oferecemos 5.000. A pequena multidão murmurou. O rosto de Claire mudou. $5.000 consertariam o telhado sobre o quarto dos fundos. Ajudariam com as contas médicas de seu filho. Manteriam a oficina de Daniel aberta durante mais uma temporada fraca. Não era uma fortuna, mas era dinheiro real. Pai, disse Daniel em voz baixa. Aceite. Elias olhou para o filho. Ele sabia o que $5.000 poderiam fazer. Sabia o que o orgulho podia custar a uma família. Sabia o quanto parecia tolo ali de pé, com poeira nas botas e um velho mapa debaixo do braço. Mas ele também sabia o que não estava na planta de Gaines. Havia existido uma casa de nascente a leste de Miller's Wash. A maioria das pessoas a havia esquecido. Os mapas do condado deixaram de marcar, lá décadas atrás. A estrutura agora tinha desaparecido, desabada em pedra e memória. Mas Elias se lembrava das antigas anotações de levantamento. Lembrava-se da leve depressão no terreno, onde o ar frio se reunia antes do nascer do sol. Lembrava-se da letra de sua esposa na margem de um diário de campo. A água lembra o caminho mesmo quando as pessoas o esquecem. Barlow cruzou os braços. Também há um pequeno gravame fiscal sobre a parcela. Se não for resolvido, o condado tem opções. Claire virou-se bruscamente. Um gravame? É pequeno, disse Elias. Mas real, acrescentou Barlow. 30 dias, Sr. Mercer. Depois disso, podemos avançar. As palavras caíram pesadas. 30 dias. Alguém perto dos degraus murmurou. Comprou terra que nem consegue manter. Outra voz disse. Talvez ele esteja planejando cultivar pedras. Algumas pessoas riram. Elias não se virou para elas. Apenas desrosqueou a tampa do tubo de couro para mapas. Depois parou antes de puxar o mapa para fora. Ainda não. Em vez disso, olhou para Claire e Daniel. Passei 43 anos medindo este condado, disse ele. Marquei estradas antes de serem pavimentadas. Encontrei linhas que ninguém acreditava que ainda estivessem lá. Vi homens chamarem terra de inútil porque não sabiam como escutá-la. A raiva de Claire suavizou, mas só um pouco. Barlow soltou uma risada seca. Isso pode soar bonito, Elias, mas poesia não paga impostos. Não, disse Elias. Não paga. Então o que paga? Elias olhou para o leste, para a terra que todos já haviam descartado. A coisa debaixo dela. A multidão ficou em silêncio. Não convencida, não impressionada, apenas incerta. Daniel deu um passo mais perto. O que isso significa? Elias colocou a tampa de volta no tubo do mapa. Significa que tenho 30 dias. A voz de Claire baixou.
E depois, ele abriu a porta da caminhonete, movendo-se devagar porque seu joelho havia endurecido por ficar tempo demais em pé. Antes de entrar, olhou de volta para os filhos. Depois eu mostro por que sua mãe nunca quis que aquela terra fosse vendida. Claire ficou imóvel. A expressão de Daniel mudou. Pela primeira vez naquele dia, nenhum dos dois teve algo a dizer. Elias ligou o motor e saiu do escritório do condado, deixando para trás a risada, a oferta, o aviso e as pessoas que achavam que tinham acabado de ver um velho escolher a tolice. Lá fora, além da cidade, o deserto esperava sob o sol branco da tarde, seco na superfície, silencioso por baixo, e antes que alguém pudesse entender a terra, teria que entender a mulher que acreditara nela primeiro. Elias não foi direto para casa depois de deixar o escritório do condado. Ele pegou a estrada para o leste, aquela que passava pelas últimas caixas de correio e dobrava em direção a Miller's Wash. A cidade ficou para trás, telhado por telhado, até que a única coisa no espelho fosse uma fita pálida de poeira. Só então suas mãos começaram a tremer. Ele encostou e deixou a caminhonete ligada em marcha lenta. Não estava com raiva de Claire nem de Daniel. Eles estavam com medo. Pessoas assustadas muitas vezes soavam cruéis porque o medo precisava ir para algum lugar. O que o feria não era que duvidassem dele. O que doía era que haviam esquecido Ruth. Ruth Mercer estava morta havia 6 anos, mas a casa ainda a carregava em pequenos lugares. Sua caneca azul de café permanecia na segunda prateleira. Suas luvas de jardinagem ficavam dobradas no vestíbulo dos fundos. Sua letra preenchia os rótulos dos potes de conserva de pêssego que ninguém havia aberto. A maioria das pessoas lembrava Ruth como gentil. Elias sabia melhor. Ela era gentil, sim, mas também era a alma mais teimosa que ele já havia amado. Quando acreditava que algo valia a pena salvar, permanecia com aquilo em silêncio até que todos os outros ficassem sem motivos para discutir. Ela acreditara na terra, a leste de Miller's Wash, muito antes de Elias acreditar. Quando eram jovens, Elias trabalhava como ajudante júnior de agrimensura para o condado. Carregava equipamentos por ravinas secas, marcava limites de propriedade e aprendeu a confiar mais em medições do que em histórias. Naquela época, ele achava que terra era algo que um homem provava com números. Elevação, distância, ângulo, área. Ruth lhe ensinou que a terra também lembrava. O pai dela havia cuidado de um pequeno pomar perto de Miller's Wash, principalmente damascos, com alguns pessegueiros que floresciam lindamente mesmo quando os frutos falhavam. Ruth dizia que o pomar havia sobrevivido mais do que deveria por causa de uma nascente escondida em algum lugar sob a encosta leste. Elias riu na primeira vez que ela lhe contou. Não cruelmente. Ele era jovem, orgulhoso e certo de mais do que os mapas oficiais diziam. Nascentes não desapareciam só porque as pessoas paravam de falar sobre elas. A água precisava de uma fonte, um canal e pressão. Ruth sorriu e lhe entregou um velho caderno. Então me ajude a encontrar o canal, disse ela. Então começaram a caminhar pela terra, ao entardecer depois do trabalho. Ruth carregava o caderno. Elias carregava suas ferramentas de levantamento. Seguiram depressões rasas, onde o ar frio se assentava antes do nascer do sol. Estudaram manchas de grama que permaneciam verdes alguns dias a mais depois das raras tempestades. Ruth lhe mostrou um espalhamento de pedras onde seu pai dizia que uma caixa de nascente havia existido. Por semanas, Elias não encontrou nada forte o bastante para chamar de prova. Então, certa manhã, depois de uma forte chuva de verão, chegaram a um ponto baixo a leste do leito seco. A maior parte do chão já havia secado sob o sol, mas uma linha estreita de solo permanecia mais escura do que o resto. Elias se ajoelhou, empurrou 2 dedos nela e parou. A terra por baixo estava fria, não úmida por chuva superficial, fria de baixo. Ele cavou com o canivete e encontrou uma faixa de argila compactada sob a areia. Ruth ficou atrás dele, em silêncio. Ele não precisou olhar para trás para saber que ela estava sorrindo. Mais tarde, encontraram um antigo registro de levantamento do condado de 1913. A tinta havia desbotado, mas uma anotação ainda era legível. Harmony Spring. Um pequeno quadrado marcava o que devia ter sido a antiga Casa da Nascente. Àquela altura, a Casa da Nascente já havia desaparecido. O pomar havia morrido. A família de Ruth havia perdido a terra por impostos, seca e dívidas.
Novos mapas substituíram mapas antigos. Incorporadores compraram e abandonaram parcelas próximas. O nome Harmony Spring desapareceu dos registros oficiais como se nunca tivesse existido. Mas Ruth anotou tudo. Datas de chuva, mudanças no solo, histórias de vizinhos antigos, as medições de Elias, lugares onde o terreno afundava, onde a argila aparecia, onde a vegetação seca crescia mais densa do que deveria. Seu diário de campo marrom tornou-se metade ciência, metade oração. Às vezes ela escrevia frases que faziam Elias balançar a cabeça. A água é paciente. Os homens esquecem mais rápido do que a terra. Se algum dia tivermos a chance, precisamos proteger isto. Por anos, eles não tiveram chance. Tinham filhos para criar, contas para pagar, telhados para remendar e temporadas de seca para sobreviver. A terra passou de um dono esquecido para outro. Ninguém a quis por tempo suficiente para arruiná-la. Isso se tornou o consolo silencioso de Ruth. Então Ruth ficou doente. O câncer tirou primeiro o peso de seu corpo, depois a força de suas mãos, mas nunca tirou a firmeza de sua voz. Perto do fim, Elias lhe contou que o condado talvez liberasse a antiga parcela em leilão. Ele não achou que ela teria energia para se importar. Ela abriu os olhos imediatamente. "Quanto?" perguntou. "Não muito", disse ele. "Ninguém quer." Ruth virou o rosto para a janela. A luz da tarde repousava sobre seu cobertor. Por um longo momento ela não disse nada. Então estendeu a mão para o diário de campo na mesinha de cabeceira. "Prometa-me", sussurrou. Elias sentou-se ao lado dela. "Se essa terra algum dia ficar ao nosso alcance, não deixe que a pavimentem. Não deixe que enterrem o que todos esqueceram." Ele tentou falar, mas a tristeza havia apertado sua garganta. Ruth colocou a mão fina sobre seu pulso. "Não por mim", disse ela, "pelo que ela ainda pode dar." Essa foi a promessa que Elias carregou para o escritório do condado anos depois. Não orgulho, não loucura, não a necessidade de um velho estar certo. Uma promessa. Quando finalmente voltou para casa naquela tarde, a casa parecia dolorosamente parada. Ele pendurou o chapéu perto da porta e ficou diante da pia da cozinha, olhando o jardim seco pela janela. A muda de damasco que Ruth plantara antes de morrer ainda se inclinava perto da cerca, viva, mas lutando. Elias foi ao quarto e abriu o baú de cedro aos pés da cama. Dentro havia colchas, cartas amarradas com barbante e o diário de campo marrom de Ruth. Ele o ergueu com cuidado. No fundo, enfiado entre duas páginas, estava o mapa marcado por ela. Um pequeno círculo ficava a leste de Miller's Wash. Ao lado dele, na letra de Ruth, havia 4 palavras. "Comece onde afunda." Elias as leu uma vez. Depois de novo. Do lado de fora, a cidade acreditava que ele tinha 30 dias para pagar um gravame sobre uma terra sem valor. Mas Elias sabia que o prazo verdadeiro era mais antigo do que qualquer aviso. Se falhasse agora, Harmony Spring desapareceria para sempre. Na manhã seguinte, ele voltaria ao deserto não para se defender, mas para ler o chão. E a terra que todos zombavam estava prestes a mostrar seu primeiro sinal silencioso. Elias voltou ao deserto antes do nascer do sol. Estacionou a caminhonete fora da estrada do condado, onde o cascalho afinava até virar areia, e esperou com o motor desligado. A terra à sua frente ainda estava cinzenta na luz da manhã. Sem o sol forte pressionando-a, o lugar parecia menos morto, mais quieto, quase secreto. Ele ficou sentado por um momento com o diário de campo de Ruth no banco do passageiro. Não o abriu imediatamente. Alguns homens precisavam de um mapa antes de confiar nos próprios pés. Elias passou a maior parte da vida aprendendo quando usar papel e quando deixar o chão falar primeiro. Quando o céu a leste começou a clarear, ele saiu da caminhonete. O ar estava frio bastante para fazer seu joelho rígido doer. Pegou a bengala, uma bolsa de lona, 3 estacas de madeira, uma pazinha manual, um pequeno nível e uma fileira de frascos de vidro para amostras. Então começou a caminhar em direção à depressão rasa que Ruth havia circulado no mapa. Para qualquer outra pessoa, a terra parecia castigo. 40 acres de solo rachado, arbustos espinhosos e pedras embranquecidas pelo sol. Um trecho enferrujado de arame estava meio enterrado perto da estrada. Um velho coxo de gado estava tombado de lado, rachado ao meio, inútil até como sucata. Mais adiante, uma linha de tocos mortos de pomar se erguia do chão como dentes quebrados.
Era isso que as pessoas viam. Sem sombra, sem poço, sem verde. Nenhum motivo para impedir as equipes da rodovia de usá-la como pátio de armazenamento. Elias entendia por que riam. Um fazendeiro não poderia cultivar, lá como ela parecia agora. Um construtor não venderia casas ali sem água. Um criador não desperdiçaria gado em arbustos que mal alimentavam lebres. Mas inútil era uma palavra que pessoas impacientes usavam quando não queriam olhar 2 vezes. Elias se moveu devagar, não porque fosse fraco, mas porque a terra exigia isso. Parou onde o terreno afundava de forma quase imperceptível para um olho destreinado. Virou-se e estudou o ângulo da encosta, depois olhou de volta para Miller's Wash. A linha ainda estava lá. Não uma linha desenhada em tinta, mas uma linha feita de forma, temperatura e memória. A vegetação crescia diferente ao longo daquele caminho raso. A maior parte dos arbustos do deserto era quebradiça e cinza, mas ao longo da depressão, os caules eram mais grossos perto da base. Alguns tufos de grama mantinham uma cor levemente verde, não o bastante para impressionar alguém passando de carro, mas o bastante para importar. Até a areia mudava. No terreno mais alto, era solta e pálida. Na trilha baixa, compactava-se sob sua bota. Elias se ajoelhou com uma respiração silenciosa. Seu joelho protestou de forma aguda, mas ele ignorou. Colocou a bengala ao lado e pressionou 2 dedos no solo. A camada de cima estava seca. Ele esperava isso. Raspou-a com a pazinha e encheu o primeiro frasco com areia pálida. 6 polegadas abaixo, a textura mudou. Ele parou. Ali estava. Argila. Não muita. Não molhada. Mas firme, lisa e mais escura do que o solo acima. Elias segurou uma pitada dela entre os dedos e a rolou lentamente. Ela formou uma fita irregular antes de se romper. A argila segurava a água. A argila lembrava a água. Em solo desértico, isso importava. Colocou a segunda amostra em um frasco e marcou com uma tira de fita. Linha da depressão. 6 polegadas. Faixa de argila. Um som veio de cima. 2 corvos cruzaram o céu pálido, pretos contra a manhã. Depois desapareceram em direção ao leito seco. Elias os observou partir. Ruth costumava dizer que os pássaros sabiam onde a água havia existido. Elias sempre dizia que os pássaros sabiam onde havia comida. Com os anos, ele aprendeu que as 2 coisas podiam ser verdade. Levantou-se e continuou para o leste. Os tocos mortos do pomar eram mais antigos do que a maioria das pessoas da cidade percebia. Não ficavam em fileiras modernas e perfeitas. Seu espaçamento era irregular, moldado por um agricultor que havia plantado ao redor de pedra, declive e água, em vez de contra eles. Elias tocou um dos tocos. A madeira estava seca e rachada, mas as raízes haviam descido fundo um dia. Isso significava que alguém já havia confiado naquela terra antes. Ele passou pelos tocos e encontrou as primeiras pedras perto de uma moita de rabbit brush. À primeira vista, pareciam aleatórias. Terra desértica era cheia de pedras. Mas Elias não havia passado 43 anos medindo linhas de propriedade para confundir disposição com acidente. Essas pedras eram quadradas de um lado. Não perfeitamente, mas o suficiente. 3 delas formavam um canto quebrado, meio enterrado sob areia e capim morto. Ele se agachou de novo e afastou a terra. Uma face plana de calcário apareceu. Seu coração deu uma batida forte. Não era um afloramento natural. Era uma pedra de fundação. Ele não sorriu. Ainda não. Havia aprendido muito tempo atrás que a esperança precisava de evidência antes de merecer celebração. Limpou apenas o bastante para ver a borda, depois parou. Expor demais cedo demais poderia danificar o que restava. Em vez disso, tirou o mapa de Ruth. O círculo, a lápis dela cobria aquela área. Ao lado estavam as palavras que ele havia lido na noite anterior. Comece onde afunda. Elias olhou do mapa para as pedras, depois para a faixa de argila atrás dele. A casa da nascente não havia desaparecido. Havia desabado, sido enterrada e então esquecida por pessoas que confiavam mais em mapas novos do que em terreno antigo. Ele caminhou lentamente em um retângulo ao redor das pedras, contando passos em voz baixa. 12 passos ao norte, 9 a oeste. Uma leve queda em direção ao leito seco. Ali, perto de um agrupamento de espinhos, encontrou outra pista. Um cano de ferro enferrujado, não maior que seu antebraço,
quase deitado sob a areia. A maioria das pessoas o teria chamado de lixo. Elias o levantou com cuidado. O cano era antigo, estreito e manchado de minerais por dentro. Uma crosta branca grudava na borda. Cálcio, talvez. Depósitos deixados por água que um dia havia passado por ele ou ao redor dele. Ele o girou nas mãos, sentindo o peso dos anos. Aquilo não era prova suficiente para a cidade. Não o bastante para Claire. Não o bastante para Daniel. Certamente não o bastante para Barlow ou Gaines. Mas era o bastante para Elias saber que estava no lugar certo. Uma caminhonete passou pela estrada do condado atrás dele. Diminuiu, depois seguiu. Elias não olhou para trás. Podia imaginar o motorista balançando a cabeça para o velho vagando pela areia com frascos e estacas, que se perguntassem. No meio da manhã, o sol havia subido mais alto, e o deserto começou a endurecer na versão que todos reconheciam. O calor tremulava sobre as planícies. O solo pálido refletia com força. Os tocos mortos pareciam sem esperança outra vez. Mas Elias já havia visto o que a manhã revelava. Cravou a primeira estaca de madeira no chão perto da faixa de argila. A segunda foi ao lado das pedras de fundação enterradas. A terceira ele colocou onde o cano enferrujado havia sido encontrado. 3 pequenas marcas em 40 acres de terra descartada. Para qualquer pessoa passando, não significavam nada. Para Elias, formavam o começo de uma pergunta que o deserto finalmente estava pronto para responder. Ele recuou, respirando com dificuldade, uma mão na bengala. Sua camisa grudava nas costas. Poeira marcava seus joelhos. Os frascos de amostra estavam na bolsa de lona a seus pés, cada um segurando um pedaço do que a cidade havia se recusado a ver. A terra ainda estava seca. A nascente não havia retornado. Nenhum milagre havia rompido a superfície. Mas os primeiros sinais estavam ali. E uma vez que Elias marcasse esses sinais, sabia que o próximo passo seria mais difícil. Ler a terra era uma coisa. Perturbar, lá, era outra. No momento em que começasse a cavar, as pessoas deixariam de rir à distância e começariam a se aproximar. Era ali que a verdadeira zombaria começaria. Na manhã seguinte, Elias voltou com mais do que frascos de amostra. Trouxe uma pá, uma picareta, um rolo de corda, 2 baldes, uma escova manual e uma velha lona de tecido desbotada quase branca por anos de sol. Na caçamba da caminhonete havia uma barra estreita de escavação que ele usara décadas antes para testar a profundidade do solo ao longo de cercas. Era pesada, de ferro e fria mesmo no calor da manhã. Ele descarregou tudo devagar. Não havia drama na maneira como trabalhava. Nenhum grande discurso, nenhum gesto de raiva em direção à cidade. Apenas colocou as ferramentas ao lado das 3 estacas de madeira e abriu o diário de Ruth na página marcada. Comece onde afunda. Então foi o que fez. O primeiro corte da pá mal entrou no chão. A crosta superficial se partiu em lascas duras, secas como cerâmica velha. Elias moveu a lâmina de um lado para o outro até soltar solo suficiente para encher um balde. Então entrou no corte raso e usou a barra de escavação para testar abaixo. 6 polegadas abaixo, a barra atingiu a faixa de argila. Aquele som lhe agradou. Era mais abafado do que pedra, mais denso do que areia. O tipo de som que significava que o chão tinha camadas, e camadas significavam história. No meio da manhã, ele havia aberto uma trincheira estreita entre a primeira estaca e a segunda. Não era profunda, apenas o suficiente para seguir o solo mais escuro. Sua camisa estava úmida, poeira grudava em seus pulsos. 2 vezes, seu joelho ruim o obrigou a parar e se apoiar na pá até que a dor acalmasse. Foi então que o carro de Claire apareceu na estrada do condado. A caminhonete de Daniel vinha logo atrás. Elias não levantou os olhos até ouvir as portas se fecharem. Pai, chamou Clay, andando rápido pelo terreno irregular. O que você está fazendo? Cavando. Isso não é uma resposta. Hoje é. Daniel parou perto da trincheira e olhou para baixo. Você vai se machucar. Já me machuquei antes. Isso não torna isso inteligente. Claire viu os baldes, as ferramentas, o suor escurecendo o colarinho dele. Sua frustração deu lugar ao medo. Você tem 76 anos. Não pode ficar aqui sozinho nesse calor, tentando provar algo para pessoas que não se importam. Elias descansou as 2 mãos no cabo da pá. Não estou tentando provar para eles. Então para quem?
Ele olhou para a terra em vez de responder. Claire seguiu seu olhar e seu rosto se contraiu. A mamãe se foi, pai. As palavras caíram mais duras do que ela pretendia. Daniel desviou o olhar. A mão de Elias se fechou ao redor da pá. Por um momento ele não disse nada. O vento passou levemente pelos arbustos quebradiços, fazendo um sussurro seco ao redor deles. Eu sei que ela se foi, disse ele por fim. Claire suavizou. Então pare de fazer isso ser sobre ela. Aquilo doeu mais do que as risadas. Mas Elias apenas se virou de volta para a trincheira. Antes do meio-dia, a primeira caminhonete reduziu a velocidade na estrada, depois outra. Um homem da loja de ração se inclinou pela janela e gritou. Já encontrou ouro, Elias? Outra pessoa gritou. Cuidado, esse deserto pode te afogar. A risada acompanhou a caminhonete enquanto ela seguia. O maxilar de Daniel se apertou. É disso que estou falando. Elias continuou cavando. No início da tarde, o vereador Barlow chegou com Preston Gaines. Eles não vieram de botas de trabalho. Ficaram primeiro perto da estrada, como se a terra pudesse sujar, luz à distância. Então Barlow se aproximou, enxugando o suor do pescoço com um lenço dobrado. Bem, disse ele, olhando para a trincheira. Isto é alguma coisa. Gaines deu um pequeno sorriso. Estamos chamando isso de irrigação? Ninguém riu alto, mas o insulto estava claro o bastante. Elias escovou terra de uma pedra plana perto da segunda estaca. Você pode chamar do que ajudar você a dormir. O sorriso de Barlow afinou. Senhor Mercer, espero que entenda que perturbar a parcela não mudará o gravame. Entendo. E se descobrir algo perigoso, isso se torna outra questão. Daniel deu um passo à frente. Perigoso? É terra. Gaines apontou com a cabeça para o cano enferrujado que Elias havia colocado sobre a lona. Cano velho. Estrutura desabada. Condições desconhecidas do solo. Existem procedimentos. Elias olhou para o homem mais jovem. Procedimentos geralmente chegam depois que a memória falha. Gaines piscou, sem saber se havia sido insultado. Claire tocou o braço de Elias. Por favor, venha para casa hoje. Mas Elias havia chegado às pedras da fundação. As pedras formavam um canto, exatamente como ele suspeitava. Não grande, não impressionante, mas colocadas por mãos humanas. Ele limpou ao redor delas cuidadosamente com a escova, revelando uma segunda pedra sob a primeira, depois uma abertura estreita cheia de areia e raízes. Inseriu a barra de escavação e empurrou. Nada se moveu. Tentou de novo. A barra escorregou e a dor disparou por seu ombro. Elias respirou fundo e recuou. Daniel pegou a barra. Chega, devolva. Não. Pela primeira vez naquele dia, a voz de Elias endureceu. Daniel. Seu filho congelou, ainda segurando a barra de ferro. Elias a pegou de volta, não com força, mas com uma firmeza que dificultava a discussão. Então se ajoelhou ao lado do canto de pedra e começou a limpar a abertura com as mãos. A multidão perto da estrada havia crescido para 6 ou 7 pessoas. Não era uma multidão grande o bastante para um espetáculo, mas suficiente para a humilhação. Eles observaram enquanto o velho raspava uma ruína enterrada com os dedos e uma escova, perseguindo uma nascente em que ninguém acreditava. A primeira tentativa fracassou depois de 3 horas. A trincheira terminou em uma massa de argila compactada e pedra desabada. O cano enferrujado não se conectava claramente a nada que Elias pudesse alcançar. A abertura sob a fundação estava bloqueada por raízes e sedimento endurecido. Quando ele derramou um pouco de água de seu cantil no canal exposto, ela desapareceu na poeira sem movimento, sem infiltração, sem qualquer sinal de um fluxo oculto. Gaines olhou para Barlow. Barlow suspirou, quase triste. Elias, isso não ajuda seu caso. O rosto de Claire se fechou de preocupação. Daniel parecia envergonhado e irritado ao mesmo tempo. Elias sentou-se sobre os calcanhares, respirando com dificuldade. Suas mãos estavam arranhadas. Uma junta havia começado a sangrar. O sol pressionava, achatando cada sombra. Por alguns segundos, até ele teve que admitir o que todos os outros viam. Uma trincheira seca, um cano quebrado, um velho na terra. Gaines bateu a planta enrolada contra a palma. Nossa oferta não ficará aberta para sempre. Elias não respondeu. Um por um, os curiosos foram embora. Barlow e Gaines voltaram para sua caminhonete. Daniel carregou as ferramentas mais pesadas na caçamba, irritado o bastante para ajudar de forma brusca. Claire ficou ao lado do pai.
agora em silêncio. Venha para casa, disse ela. Daqui a 1 minuto. Pai. Daqui a 1 minuto, Claire. Ela queria discutir, mas algo na voz dele a deteve. Ela e Daniel foram embora juntos, seus veículos levantando poeira em direção à cidade. Elias permaneceu ao lado da trincheira. A terra estava silenciosa. Nenhuma água veio. Nenhuma nascente escondida se anunciou. Ele deveria ter se sentido derrotado. Em vez disso, olhou de novo para o lugar onde a água do cantil havia desaparecido. Ela não havia se espalhado pela superfície, não havia formado poça, havia descido direto ao lado da faixa de argila, por um lugar estreito entre pedra e terra compactada. Elias se inclinou mais perto. Na borda da abertura, sob a crosta seca, o solo havia escurecido. Só um pouco. Não o bastante para a cidade, não o bastante para o conselho, não o bastante para chamar de prova, mas o bastante para um agrimensor que conhecia a diferença entre água desperdiçada e água recebida. Ele pressionou 2 dedos no ponto escurecido. Frio. Elias fechou os olhos. A primeira tentativa havia fracassado na frente de todos, mas a terra havia respondido depois que eles foram embora. E pela manhã, aquela pequena mancha escura se tornaria o primeiro sinal de que ninguém poderia rir. Elias voltou antes do nascer do sol. Ele não havia dormido muito. Durante a maior parte da noite, ficou sentado à mesa da cozinha com o diário de campo de Ruth aberto ao lado, lendo as mesmas 4 palavras, até que parecessem menos uma letra escrita e mais uma direção falada através do tempo. Comece onde afunda. Quando chegou ao terreno no deserto, o céu ainda estava cinza. O ar guardava uma fina frieza matinal que desapareceria assim que o sol passasse pela encosta. Estacionou ao lado da estrada, pegou a bengala, a bolsa de lona e o pequeno termômetro de solo. Depois caminhou até a trincheira que havia aberto no dia anterior. Ele esperava que a mancha escura tivesse desaparecido. O deserto apagava as coisas rapidamente. Pegadas, umidade, esperança, mas a mancha ainda estava lá. Elias parou na borda da trincheira e se abaixou cuidadosamente sobre um joelho. A superfície ao redor da faixa de argila havia secado e ficado pálida outra vez, mas uma tira estreita ao lado das pedras de fundação permanecia mais escura do que o resto. Não molhada, não lamacenta, apenas escura o suficiente para importar. Ele pressionou 2 dedos nela. Frio. Fechou os olhos por um momento. Não era prova para a cidade. Não era prova para o conselho. Não silenciaria Barlow, nem faria Gaines enrolar sua planta e ir embora. Mas era a primeira resposta que a terra lhe dava sem Ruth ao seu lado. Elias tirou o termômetro e o enfiou na tira mais escura. Depois testou o solo seco a alguns pés de distância. Os números não eram dramáticos, mas eram diferentes. A faixa de argila estava mais fria. Ele anotou a leitura no diário de Ruth. Umidade mantida durante a noite. Mais frio na faixa. Canal talvez ainda aberto abaixo do colapso. Então derramou uma pequena quantidade de água do cantil sobre a superfície seca, longe da trincheira. Ela se espalhou finamente, escureceu a poeira e ficou ali. Derramou a mesma quantidade ao lado da faixa de argila. Desta vez, a água desapareceu para baixo. Não em todo lugar. Não aleatoriamente. Ela deslizou para um ponto estreito entre argila e pedra, como se o solo ainda se lembrasse de um caminho mais antigo do que a estrada atrás dele. Um carro reduziu a velocidade no acostamento. Elias não se virou até ouvir a porta se fechar. Claire estava ao lado da estrada com uma pequena caixa térmica em uma mão. Parecia cansada, como se tivesse discutido consigo mesma antes de decidir vir. Atravessou o terreno irregular com cuidado e parou a alguns pés da trincheira. Trouxe água, disse ela. Para mim ou para a terra? Perguntou Elias. A boca dela quase se moveu em um sorriso. Para você. Ela colocou a caixa no chão e olhou para a mancha escura. Nenhum dos dois falou por um tempo. No dia anterior, ela havia visto um buraco seco, um velho teimoso e uma vergonha pública. Nesta manhã, sem multidão e sem risadas, a trincheira parecia diferente. As estacas de madeira ainda estavam ali. As pedras de fundação formavam um canto quebrado. O cano enferrujado estava sobre a lona. Os frascos marcados estavam alinhados, cada um segurando algo que seu pai achara importante o bastante para guardar. O que você está vendo? Perguntou ela. Elias lhe entregou o termômetro. Coloque ali, disse ele, apontando para o solo seco. Ela colocou. Agora ali.
Ela o empurrou para dentro da faixa de argila. Esperaram. Quando ela leu o número, suas sobrancelhas se franziram. Isso pode ser apenas solo diferente, disse ela. É solo diferente. Mas isso não significa água. Não, disse Elias. Significa que o chão ainda está se comportando como se a água costumasse passar por ele. Claire olhou para ele, querendo discutir. Mas as palavras não vieram tão rápido desta vez. Elias pegou o cantil e repetiu o teste. Água sobre a superfície seca se espalhou e permaneceu. Água ao lado da faixa de argila deslizou para baixo e desapareceu. Claire se inclinou me perto. Foi isso que aconteceu ontem? Perguntou, depois que todos foram embora. Você devia ter nos contado. Eu não sabia como dizer sem parecer que estava perseguindo o fantasma da sua mãe. Ao nome de Ruth, o rosto de Claire mudou. O vento se moveu suavemente sobre os arbustos. Pela primeira vez desde o escritório do condado, Claire não lhe disse para parar. Outro veículo se aproximou, mais devagar que o primeiro. Um velho sedã branco parou no acostamento. Teresa Alvarez desceu com uma bengala, um chapéu de palha e a paciência cuidadosa de alguém cujo corpo se movia mais devagar do que a memória. Ela estava perto dos 90, mas seus olhos eram claros. Ouvi dizer que você estava cavando perto de Miller's Wash, disse ela. Elias levantou-se com esforço. Eu esperava lhe perguntar sobre algo que Ruth escreveu uma vez. Teresa olhou além dele, para a trincheira. Por vários segundos, não disse nada. Então apontou para o sul das pedras de fundação. Você está um pouco alto demais. Claire virou-se bruscamente para Elias. Teresa deu alguns pequenos passos mais perto. A casa da nascente ficava perto dessas pedras, sim, mas a água fria vinha mais abaixo, depois de correr sob a pedra plana. Meus irmãos e eu costumávamos colocar as mãos nela depois dos piqueniques da igreja. Elias sentiu o mapa se reorganizar em sua mente. Você se lembra do nome? Perguntou. A expressão de Teresa suavizou. Harmony Spring, disse ela. Minha mãe dizia como se fosse sagrado. Claire ficou imóvel. Até aquele momento, Harmony Spring pertencia a Elias, Ruth e algumas linhas desbotadas em um velho diário. Agora outra pessoa havia dito o nome em voz alta na própria terra. Teresa olhou para os tocos mortos do pomar. As pessoas esqueceram porque a seca faz as memórias parecerem tolas. Mas houve água aqui um dia. Elias abriu o diário de Ruth e lhe mostrou a anotação. Antigo transbordamento? Perguntara a Ciara Alvarez. Teresa tocou a página de leve. Ruth nunca parou de fazer perguntas. Não, disse Elias. Não parou. No fim da manhã, Elias, Claire e Teresa haviam marcado uma nova linha ao sul da primeira trincheira. Elias não cavou fundo. Apenas raspou a superfície, seguindo a fita de argila mais fria conforme ela se curvava para longe das pedras desabadas. Claire ajudou a encher 2 frascos, sem que ninguém pedisse. Então Elias empurrou a barra de escavação na nova marca. Desta vez, ela afundou mais. Ele a puxou de volta. A ponta de ferro estava coberta de argila escura. Claire estendeu a mão e a tocou. Sua voz caiu para um sussurro. Está fria. Elias assentiu. Nenhuma água havia rompido a superfície ainda. Nenhum milagre havia chegado. Mas o deserto lhes dera direção. A nascente não estava onde ele havia cavado primeiro. Estava mais abaixo, enterrada mais fundo, esperando sob o lugar por onde todos haviam passado. E na manhã seguinte, quando Elias abrisse o chão ali, a cidade não estaria mais rindo de uma trincheira seca. Estariam de pé na beira da primeira verdadeira revelação. Ao nascer do sol, Elias já estava de pé ao sul da primeira trincheira. Este não era o lugar onde ele havia querido cavar primeiro. O orgulho, mesmo o orgulho silencioso, podia enganar um homem. O dia anterior lhe havia ensinado isso. Ele seguira as antigas pedras de fundação de forma direta demais, confiando nos restos da casa da nascente mais do que no caminho que a água poderia ter tomado depois de anos de colapso. A água nem sempre retornava pela estrada que as pessoas esperavam. Ela encontrava o ponto mais baixo. Naquela manhã, o ponto mais baixo ficava 26 passos ao sul da primeira trincheira, perto de uma extensão plana de solo onde o rabbit brush crescia mais espesso do que deveria. Elias o havia marcado na noite anterior com uma estaca de madeira e uma tira de pano vermelho que Claire amarrara no topo. Claire chegou carregando luvas, 2 baldes e uma garrafa térmica de café. Ela não perguntou se ele precisava de ajuda. Apenas colocou os baldes no chão e disse, diga onde começo. Elias olhou para ela por um momento.
Na luz pálida da manhã, ela parecia mais jovem do que no escritório do condado. Ou talvez ele estivesse apenas lembrando a menina que um dia o seguia por leitos secos, perguntando por que algumas pedras eram redondas e outras afiadas. Limpe ao redor da estaca, disse ele. Só a crosta de cima. Não vá fundo ainda. Ela assentiu. Alguns minutos depois, a caminhonete de Daniel chegou. Ele desceu devagar, olhando para as ferramentas, o solo marcado e a segunda trincheira que ainda não havia sido aberta. Não estou dizendo que acredito nisso, disse ele. Elias pegou a barra de escavação. Você não precisa. Daniel olhou para Claire. Você acredita? Claire calçou as luvas. Acredito que há algo diferente aqui. Isso foi suficiente para silenciá-lo. Durante a primeira hora, o trabalho parecia mais do mesmo para qualquer um que passasse pela estrada do condado. Um velho, seus filhos adultos e um pedaço de terra desértica. Nenhum milagre, nenhum som de água correndo sob o chão, nenhum sinal de que as risadas da cidade haviam sido equivocadas. Mas Elias podia sentir a diferença quase imediatamente. A crosta superior se quebrou dura como antes. Sob ela, a areia se soltou em flocos secos. Então, 8 polegadas abaixo, a cor mudou. Não dramaticamente. Não o bastante para um olho descuidado, mas o bronzeado pálido se aprofundou em marrom acinzentado, e o solo começou a se manter unido na pá. Daniel percebeu primeiro. Ergueu um torrão na lâmina e franziu a testa. Isto está mais pesado. Claire se ajoelhou e tocou. Também está mais frio. Elias não disse nada. Não queria nomear a esperança cedo demais. Eles alargaram o corte lentamente. Elias não permitiu que Daniel balançasse a picareta com força total. Se havia pedra antiga sob eles, ou um canal revestido à mão, um golpe descuidado poderia danificar o que o tempo havia poupado. Cortes pequenos, disse Elias. Escute o chão. Daniel lhe lançou um olhar. Você faz a terra soar como uma pessoa. Não, disse Elias. As pessoas geralmente são mais barulhentas. Claire Coiserieu. No meio da manhã, Teresa Alvarez chegou de novo, desta vez com seu neto, que ajudou a carregar uma cadeira dobrável do porta-malas de seu sedã. Ela se sentou sob um chapéu largo e observou o trabalho com as 2 mãos dobradas sobre a bengala. Vocês estão mais perto, disse depois de um tempo. Elias olhou para cima. Como consegue saber? Teresa acenou com a cabeça para os arbustos. Esse cheiro. A princípio, Claire não entendeu. Então ela também percebeu. O ar perto do chão aberto havia mudado. Já não cheirava apenas a poeira e arbusto quente. Havia algo fraco por baixo. Mineral. Frio. Como pedra depois da chuva. Daniel parou de cavar. Você sente isso? Claire perguntou a ele. Ela sentia. Nenhum deles disse a palavra. Ainda não. Elias entrou no corte raso e empurrou a barra de ferro reta para baixo perto da fita de argila. Ela afundou mais do que antes. Um pé. Depois quase 2. Ele a torceu com cuidado e puxou. O buraco que ela deixou não desmoronou. Elias se agachou. No fundo da abertura estreita, a argila parecia escura. Ele pegou o cantil de Claire e derramou um pouco de água no buraco. Todos observaram. A água deslizou para baixo e desapareceu. Então aconteceu algo que não havia acontecido antes. Um pequeno sopro de ar voltou para cima. Não vento. Não exatamente um som, mas como o chão exalando depois de ficar fechado por tempo demais. Daniel deu um passo para trás. O que foi isso? O coração de Elias batia forte agora, mas sua voz permaneceu baixa. Abra mais. Daniel não discutiu desta vez. Trabalharam com cuidado ao redor do buraco, alargando-o centímetro por centímetro. A argila ficou mais escura. O cheiro de minerais frios ficou mais forte. Teresa inclinou-se para a frente em sua cadeira. As mãos de Claire tremiam enquanto ela escovava solo solto de uma pedra plana logo abaixo da superfície. Então a pá de Daniel atingiu algo oco. Um som abafado. Não pedra, não raiz. Elias ergueu uma mão. Pare. Daniel congelou. Elias se ajoelhou e limpou a terra com as mãos. Uma pedra plana estava embaixo, maior do que as outras, sua borda colocada em um leve ângulo. O tempo havia compactado a areia ao redor dela até fazê-la parecer natural, mas não era natural. Alguém a havia colocado ali. Juntos, Elias e Daniel enfiaram os dedos sob um lado. A pedra resistiu. Claire se juntou a ele. Na terceira puxada, ela se moveu. Uma linha de terra escura apareceu por baixo. Então veio o som.
Suave no começo, um leve fio d'água. A respiração de Clay prendeu. Daniel encarou a abertura. Elias não se moveu. Debaixo da borda da pedra, um fio fino de água deslizou pela argila escura e correu para o fundo do corte. Não era mais largo que um cadarço. Não explodiu do chão. Não rugiu. Apenas apareceu, clara e fria, movendo-se com a paciência de algo que esperara muito tempo para ser encontrado de novo. Teresa cobriu a boca com uma mão. Ah, sussurrou. Aí está você. A água se reuniu em uma poça rasa perto da bota de Elias. A luz do sol a tocou e, pela primeira vez em décadas, Harmony Spring refletiu o céu. Claire abaixou a mão e a tocou com 2 dedos. Recuou como se o frio a tivesse assustado. É real, disse ela. Daniel olhou para o pai. Seu rosto havia perdido toda a certeza. Pai. Mas não terminou. Não havia palavras prontas para um momento como aquele. Elias se abaixou devagar até a beira do corte. Seus joelhos doíam, suas costas latejavam, suas mãos estavam sujas e arranhadas. Mas ele colocou a mão na pequena poça e deixou a água correr pela palma. Fria, clara, viva. Pensou em Ruth no quarto, a mão fina repousando sobre seu pulso. Não por mim, pelo que ela ainda pode dar. Por um momento, não conseguiu ver a trincheira claramente. Claire se ajoelhou ao lado dele. Não pediu desculpas. Ainda não. Algo mais profundo do que desculpa se movia dentro dela, algo ainda se formando. Colocou os dedos molhados sobre a mão dele. Sinto muito por ter esquecido o quanto ela acreditava em você, disse ela. Elias fechou os dedos gentilmente ao redor dos dela. Ela acreditava na terra, disse ele. Eu só aprendi mais devagar. A essa altura, 2 caminhonetes haviam parado na estrada do condado. Depois uma terceira. Pessoas desceram e ficaram à distância, atraídas não por risadas desta vez, mas pela visão de Daniel Mercer, acenando para que se aproximassem sem dizer uma palavra. Um dos homens da loja de ração veio primeiro. Olhou para dentro do corte, viu a água se acumulando ali e tirou o boné. Ninguém precisou pedir. Preston Gaines chegou 20 minutos depois. Veio sozinho, suas botas limpas parando pouco antes do solo úmido. Olhou para a água, depois para as estacas marcadas, depois para a terra que se estendia em direção ao corredor proposto da rodovia. Sua expressão mudou de um jeito que Elias não gostou. Não era admiração, era cálculo. O vereador Barlow chegou logo depois, respirando com dificuldade pela caminhada. O que é isso? Elias levantou-se devagar. Claire respondeu antes que ele pudesse. É água. Barlow olhou para o fio fino como se ele o tivesse insultado pessoalmente. Isso precisará ser avaliado, disse ele. Daniel virou-se para ele. Avaliado por segurança, propriedade, direitos de uso, status histórico, se existir. Barlow olhou de relance para Gaines. Isso complica as coisas. Elias olhou de um homem para o outro. Até aquela manhã, eles haviam chamado a terra de inútil. Agora que a água aparecera, já estavam decidindo quem tinha o direito de controlá-la. A nascente havia retornado, mas a paz não. Elias olhou para o fio claro deslizando pela argila e entendeu que a próxima luta não seria sobre se a terra tinha valor. Seria sobre quem poderia reivindicar esse valor. E era ali que o problema realmente começava. Na manhã seguinte, Red Mesa já não ria mais do terreno desértico de Elias Mercer. Eles discutiam sobre ele. O fio fino de Harmony Spring não havia se tornado um rio durante a noite. Ainda deslizada silenciosamente pela argila sob a pedra plana, reunindo-se em uma poça rasa não maior do que uma bacia, mas isso era suficiente. Suficiente para as pessoas dirigirem até lá antes do café da manhã. Suficiente para homens da loja de ração ficarem de pé com as mãos nos bolsos e dizerem muito pouco. Suficiente para mulheres da cidade sussurrarem o nome de Ruth Mercer, como se estivessem se lembrando de algo que haviam perdido. E suficiente para o vereador Ray Barlow chegar com uma prancheta. Ele trouxe 2 funcionários do condado, uma barreira temporária laranja e um aviso em papel branco selado em plástico. Claire o viu primeiro. O que é isso? Perguntou. Barlow não olhou para ela. Caminhou direto até a estaca de madeira perto do corte da nascente e fincou o aviso no chão. Revisão temporária do condado. Nenhuma perturbação adicional autorizada. Daniel leu e praguejou baixinho. Elias estava ao lado da poça rasa, uma mão repousando na bengala. Você se moveu rápido. Barlow ajustou os óculos escuros.
A descoberta de água muda o status da parcela. Ontem ela era inútil. Ontem não tínhamos uma característica hídrica confirmada. Claire deu um passo à frente. Confirmada por quem? Você não testou nada. É exatamente por isso que a revisão é necessária, disse Barlow. Precisamos de avaliação ambiental, esclarecimento de propriedade, avaliação de direitos de água e protocolos de segurança. Daniel deu uma risada curta. Protocolos de segurança? O pai cavou um buraco e encontrou água. Preston Gaines chegou alguns minutos depois em uma caminhonete limpa que nunca havia carregado feno, ferramentas ou qualquer coisa mais pesada que uma maleta. Ficou primeiro perto da estrada, falando ao telefone, os olhos fixos na nascente. Elias percebeu isso. Gaines não estava mais se divertindo. Isso o preocupava mais do que as risadas jamais haviam preocupado. No meio da manhã, os funcionários do condado haviam esticado uma tela laranja ao redor do corte da nascente. Ela cedia ao vento, barata e feia contra a terra pálida. Um deles pediu desculpas em voz baixa enquanto a amarrava a uma estaca. Ordens, disse. Elias assentiu. Não culpava homens que precisavam de salário. Mas quando Barlow lhe disse que não podia continuar cavando, Elias olhou para a água e sentiu algo antigo e protetor endurecer dentro dele. Esta terra é minha, disse ele. Por enquanto, respondeu Barlow. A cabeça de Claire virou bruscamente para ele. O que isso significa? Significa que ainda há um gravame. Significa que a parcela pode ter relevância para a infraestrutura pública. Significa que o senhor, Mercer, deve ser cuidadoso antes de presumir controle privado sobre um recurso que pode afetar o condado. Daniel deu um passo mais perto. Engraçado como a preocupação pública começa logo depois que a água aparece. A boca de Barlow se apertou. Cuidado, Daniel. Não, você é que tome cuidado, disse Daniel. Você estava pronto para entregar esta terra a Gaines como pátio de apoio. Gaines encerrou a ligação e se aproximou, mantendo a expressão no lugar. Não vamos transformar isso em uma briga, disse. Senhor Mercer, talvez possamos revisar nossa oferta. Elias olhou para ele. Revisar como? Gaines olhou para a nascente, depois para a área ao redor. 25 mil. As pessoas por perto ficaram em silêncio. Claire o encarou. Daniel de Gaines para seu pai. 25 mil dólares. 5 vezes a oferta de ontem. O suficiente para pagar o gravame, consertar o telhado, ajudar Claire, ajudar Daniel e deixar algum respiro depois de anos de meses apertados. Gaines sabia disso. Homens como ele sempre sabiam onde a pressão vivia. Você chamou de inútil, disse Elias. Eu a chamei de não desenvolvida. Você chamou de nada sentimental. Gaines sorriu com cuidado. E talvez eu estivesse errado. Não, disse Elias. Você foi honesto da primeira vez. O sorriso desapareceu. Barlow interveio. Elias, não seja tolo. É mais dinheiro do que você esperava. Aceite antes que a revisão do condado complique o assunto. Claire não falou. Elias olhou para ela. Podia ver o medo antigo em seu rosto. Contas, reparos, a oficina de Daniel, as despesas médicas de seu filho, todas as coisas práticas que a haviam deixado com raiva em primeiro lugar. Então Claire olhou para a barreira laranja ao redor da nascente. Não, disse ela suavemente. Daniel virou-se para ela. Claire engoliu em seco. Se a mamãe acreditava que isso importava, e se o pai estava certo sobre a água, então não vamos vender só porque eles finalmente querem. Por um momento, Elias não conseguiu se mover. Gaines mudou o peso de uma perna para a outra. Sirta, Mercer. A emoção é compreensível, mas o acesso à água pode ser desenvolvido de forma responsável. Desenvolvido em quê? Perguntou Daniel. Um local administrado, uma zona de apoio de utilidade pública, possivelmente uma parceria privada de extração de água, dependendo da vazão. Teresa Álvares, sentada sob seu chapéu de palha perto da caminhonete, ergueu a cabeça. Extração, a palavra mudou o ar. Fez a nascente soar menos como uma coisa viva e mais como um número. Elias observou o pequeno fio de água se mover pela argila. Ele havia sobrevivido à seca, ao esquecimento, à pedra desabada, a mapas ruins e a homens que chamavam a terra de inútil. Ele não permitiria que se tornasse mais uma linha no plano de investimento de alguém, mas proteção exigia mais do que teimosia. Era isso que Ruth teria dito. No fim da tarde, a maioria dos visitantes havia ido embora,
mas a barreira laranja permanecia. O aviso também. Elias sentou-se na tampa da caçamba de sua caminhonete com o diário de Ruth aberto no colo. Claire estava ao seu lado. Daniel andava de um lado para o outro perto da estrada, irritado com tudo e com nada. Precisamos de um advogado, disse Claire. Precisamos de dinheiro para um advogado, respondeu Daniel. Elias virou uma página. A letra de Ruth preenchia as margens ao redor de uma antiga anotação de levantamento copiada. Ele já havia lido a página antes, mas desta vez uma linha o puxou de forma diferente. Harmony Spring nunca deveria ser possuída como terra comum. Verificar pacto original. Ele leu 2 vezes. Claire se inclinou me perto. Que pacto? Não sei. Daniel se aproximou. O que isso significa? Elias continuou virando páginas até encontrar outra anotação perto do fim, escrita na letra menor e mais fraca de Ruth, do ano em que ela ficou doente. Registros de St. Agnes? Perguntara Teresa sobre a escritura do piquenique. Água para famílias primeiro. Teresa ouviu seu nome e levantou os olhos. Elias levou o diário até ela. Você sabe o que Ruth quis dizer com a escritura do piquenique? Os dedos de Teresa se apertaram ao redor da bengala. Pela primeira vez desde que chegara, ela pareceu com medo de lembrar. Minha mãe costumava dizer que a nascente não era só água do pomar, disse devagar. Famílias a usaram durante os anos difíceis. Antes da estrada do condado, antes dos novos poços. Havia um acordo, eu acho. Escrito? Perguntou Claire. Teresa assentiu, incerta. Talvez nos antigos registros da igreja. St. Agnes guardava papéis para famílias que não confiavam no escritório do condado. Daniel olhou para o aviso laranja. O escritório do condado, disse ele, onde Barlow trabalha. Ninguém respondeu. Não precisavam. Elias fechou cuidadosamente o diário de Ruth. A nascente lhes dera água, mas só a água não salvaria a terra agora. Se Barlow e Gaines podiam transformar a descoberta em um problema legal, Elias precisava de algo mais forte do que memória. Precisava de prova de que Harmony Spring havia pertencido a mais do que um número de parcela. Precisava da verdade sob a verdade. Naquela noite, enquanto o sol caía vermelho atrás de Miller's Wash, Elias ficou ao lado da barreira laranja e olhou para a pequena poça que pegava a última luz. Claire estava de um lado, Daniel do outro. Pela primeira vez em anos, eles não estavam tentando afastá-lo da terra. Estavam de guarda com ele. Mas a verdadeira luta agora havia se deslocado para outro lugar, não para dentro da trincheira, para dentro do passado. E na manhã seguinte, Elias iria procurar os velhos registros que Ruth não vivera o suficiente para encontrar. Na manhã seguinte, Elias não foi primeiro à nascente. Isso surpreendeu Daniel. Ele havia chegado cedo com luvas de trabalho no bolso de trás, pronto para derrubar a barreira laranja se alguém tentasse impedi-los. Claire trouxera pastas, água engarrafada e um telefone cheio de números de advogados que ainda não podia pagar. Mas Elias carregava apenas o diário de campo marrom de Ruth. Hoje não vamos cavar, disse ele. Daniel franziu a testa. Então o que vamos fazer? Elias olhou para o lado oeste da cidade, onde a antiga torre do sino de St. Agnes se erguia acima dos álamos. Vamos aonde Ruth estava tentando nos mandar. St. Agnes não realizava missas regulares havia anos. A igreja mais nova ficava agora mais perto da rodovia, com estacionamento melhor e um telhado que não vazava, mas o prédio antigo ainda estava de pé na Juniper Street, sua tinta branca descascando, suas janelas onduladas pela idade, seus degraus da frente gastos no meio por gerações de botas, sapatos de domingo e luto. Teresa Alvares os encontrou ali. Ela havia ligado antes para uma mulher chamada Sister Marianne, embora o título fosse mais hábito do que cargo agora. Marianne não era mais freira, não oficialmente, mas todos em Red Mesa ainda a chamavam de Sister porque ela havia passado 40 anos guardando chaves, registros e segredos para famílias que não tinham outro lugar onde colocá-los. Ela destrancou a porta lateral e os conduziu para dentro. A igreja cheirava a poeira, cera de vela e madeira velha. Ruth veio aqui mais de uma vez, disse Sister Marianne, enquanto caminhavam pelo corredor estreito ao lado do santuário. Não para confissão, para registros. Elias parou. Você se lembra disso? Eu me lembro de pessoas que fazem perguntas cuidadosas. Claire olhou para o pai, mas ele não falou. No escritório dos fundos, Sister Marianne
Abriu um armário de metal que rangeu como se estivesse esperando para reclamar havia 20 anos. Dentro havia caixas rotuladas com tinta desbotada. Batismos, enterros, casamentos, notas de terra, registros de auxílio, acordos familiares. Antes de as pessoas confiarem em bancos, disse ela, confiavam nas igrejas. Nem sempre sabiamente, mas com frequência suficiente. Ela colocou uma caixa sobre a mesa. Teresa sentou-se ao lado dela, as mãos tremendo levemente. As primeiras pastas não continham nada útil. Antigas programações de piqueniques, nomes de famílias que doaram farinha, feijão, cobertores, ferramentas, registros de anos de seca quando St. Agnes distribuíra água e comida para famílias ao longo de Miller's Wash. Então Claire encontrou um envelope dobrado amarrado com barbante. Na frente, escrito em tinta marrom, havia 2 palavras: Harmony Spring. Ninguém o tocou por vários segundos. Finalmente Elias estendeu a mão. Suas mãos estavam firmes, até que viu a letra de Ruth em uma pequena nota enfiada sob o barbante. Se isto for o que penso que é, Elias precisa ver. Claire cobriu a boca. Daniel olhou para baixo. Sister Marianne disse suavemente. Ela me pediu para guardar isso com os registros antigos. Disse que não tinha forças para terminar a busca. Elias desamarrou o barbante. Dentro havia uma cópia de escritura de 1913, quebradiça nas bordas, mas legível. Anexado a ela havia um pacto manuscrito assinado por 6 famílias, incluindo o avô de Ruth, o avô de Teresa, e 3 nomes que Elias reconhecia de antigas lápides perto de Miller's Wash. O documento não tornava Harmony Spring terra pública. Tornava algo mais estranho e mais forte. Um pacto familiar protegido de água. A terra podia ser possuída. O pomar podia ser vendido. A parcela podia mudar de mãos. Mas a própria nascente e o acesso a ela durante seca ou emergência havia sido reservado para famílias residentes ao alcance de Miller's Wash, independentemente de título, dívida ou posição. Claire leu a linha 2 vezes. Independentemente de título, dívida ou posição, sussurrou. Daniel se inclinou sobre a mesa. Então os direitos da água não deveriam desaparecer quando a terra mudasse de dono? Sister Marianne balançou a cabeça. Não segundo isto. Os olhos de Teresa se encheram. Minha mãe dizia que nenhuma criança era afastada daquela água. Eu achava que era só algo que os velhos diziam para fazer tempos difíceis parecerem mais bondosos. Elias continuou lendo. O pacto explicava que Harmony Spring havia salvado famílias durante os anos secos, antes de o condado construir os primeiros poços municipais. Crianças carregavam jarros dela. Trabalhadores do pomar enchiam barris ali. Viajantes davam água às mulas ali. Durante um verão terrível, a nascente impediu que 12 famílias deixassem Red Mesa completamente. Então veio a ferida mais profunda. Uma transferência fiscal do condado na década de 1940 havia absorvido várias parcelas abandonadas depois que seca e dívida expulsaram famílias. A anotação de acesso à nascente deveria ter sido preservada, mas em mapas posteriores desapareceu, não contestada, não removida legalmente, simplesmente deixada de fora, esquecida pelo papel, lembrada pelas pessoas. A voz de Daniel estava tensa. Barlow pode ignorar isso? Ele pode tentar, disse Claire. Elias não disse nada. Havia chegado à última página. Ela não fazia parte da escritura original. Era a carta de Ruth. O papel era mais novo, dobrado cuidadosamente, escrito com a letra trêmula de seu último ano. Elias. Começava. Ele se sentou antes de continuar lendo. Se você está segurando isto, então ou eu fiquei sem tempo, ou você encontrou coragem para continuar procurando depois que eu parti. Sei o que todos dirão. Dirão que a terra não vale nada. Dirão que memórias de água não pagam impostos. Dirão que uma velha promessa não é um plano. Elias respirou devagar pelo nariz. Claire ficou atrás dele, uma mão no encosto da cadeira. Mas Harmony Spring nunca foi apenas nossa. Minha família perdeu o pomar, e talvez merecêssemos parte dessa perda. Fomos orgulhosos, esperamos demais, confiamos nos homens errados, mas a nascente não deveria morrer com nossos erros. Daniel desviou o olhar, piscando forte. Se algum dia você comprar aquela terra, não aguarde apenas para nós. Encontre um jeito de proteger, lá para que nenhuma família possa ser afastada da água por preço novamente. Nem a minha, nem a de Teresa, nem a de ninguém.
Elias abaixou a carta. Por um momento o escritório ficou silencioso, exceto pelo velho relógio na parede. Ele havia pensado que a promessa era simples: comprar a terra, proteger a nascente, provar que Ruth estava certa. Mas Ruth havia pedido mais do que isso. Ela havia pedido que ele não transformasse descoberta em posse. Esse era o peso moral escondido sob a água. Claire sentou-se diante d'elle. Pai, ele olhou para ela. Você ainda poderia manter a terra, disse ela com cuidado. Pagar o gravame de algum jeito. Lutar contra eles. Manter. Lá na família. Daniel acrescentou. Depois do que fizeram, ninguém o culparia. Elias olhou para o pacto, depois para a carta de Ruth. Ninguém o culparia. Essa era a parte perigosa. Depois de ter sido ridicularizado, pressionado e quase arrancado da terra, ele tinha toda a razão humana para agarrar lá com força, para dizer que a água era dele, porque ele havia acreditado quando ninguém mais acreditou, para dizer que o nome de Ruth lhe dava o direito de fechar o portão. Mas Ruth o conhecia bem o bastante para deixar a instrução mais difícil. Não por mim, pelo que ela ainda pode dar. Elias dobrou a carta pelas marcas antigas. O que ela queria? Perguntou Claire, embora já soubesse. Elias colocou o pacto sobre o diário de Ruth. Um fundo, disse ele, não uma venda. Não um local de desenvolvimento. Um fundo protegido da nascente. Terra familiar ao redor dela, talvez. Mas a água protegida para a comunidade. Daniel soltou o ar. Isso não vai ser fácil. Não. Barlow vai lutar. Sim. Gaines vai trazer advogados. Provavelmente. Claire olhou novamente para o pacto. Então trazemos algo mais forte do que opinião. Sister Marianne apontou com a cabeça para a copiadora no canto. Fazemos cópias. Durante a hora seguinte, o pequeno escritório se tornou um lugar de urgência silenciosa. Claire fotografou cada página. Daniel ligou para um advogado que conhecia por meio de um cliente da oficina. Sister Marianne fez cópias do pacto, da escritura, dos registros de auxílio e da carta de Ruth. Teresa identificou os nomes das famílias nas assinaturas, um por um, devolvendo memória à tinta. Elias ficou perto da janela, vendo a poeira se mover pelo pátio da igreja. Pela primeira vez desde que comprara a terra, ele não se sentiu sozinho dentro da promessa. Quando voltaram a Harmony Spring naquela tarde, a barreira laranja ainda estava lá. O aviso de Barlow ainda se inclinava ao vento. Mas agora Claire carregava uma pasta grossa de cópias. Daniel carregava um telefone cheio de fotografias. Teresa carregava nomes. E Elias carregava a carta de Ruth dentro do diário de campo. A água ainda se movia sob a pedra plana, pequena e clara. Ela ainda não sabia que sua história havia sido encontrada. Mas Red Mesa estava prestes a saber. E, uma vez que a verdade chegasse às pessoas que haviam zombado dele, a próxima pergunta não seria mais se Elias era tolo. Seria se elas eram corajosas o bastante para admitir o que haviam esquecido. A reunião da cidade deveria ser sobre reparos de estrada. Era isso que a pauta impressa dizia. Mas às 7 horas, todas as cadeiras dobráveis no salão comunitário de Red Mesa estavam ocupadas. E pessoas ficavam ombro a ombro ao longo da parede dos fundos. Elas não tinham vindo falar sobre buracos na estrada. Tinham vindo porque água havia aparecido em uma terra que a maioria chamara de morta. Elias estava sentado na primeira fileira com o diário de campo de Ruth sobre os joelhos. Claire estava ao lado dele com uma pasta de registros copiados de St. Agnes. Daniel ficou atrás deles, já sem parecer envergonhado de ser visto com o pai. Teresa Álvares sentou-se perto do corredor, as duas mãos repousando sobre a bengala. O vereador Barlow abriu a reunião, mas sua voz havia perdido a antiga certeza. Antes que pudesse passar pela pauta, Claire se levantou. Precisamos falar sobre Harmony Spring, disse ela. Um murmúrio atravessou a sala. Barlow ajustou os óculos. Esse assunto está sob revisão do condado. Não, disse Claire. O condado é parte do motivo pelo qual foi esquecido. A sala ficou imóvel. Ela caminhou até a mesa da frente e colocou cópias do pacto de 1913 diante do conselho. Depois, colocou a carta de Ruth ao lado. Isto não é apenas uma história de família, disse Claire. Harmony Spring foi protegida por acordo. Famílias ao redor de Miller's Wash tinham permissão de acesso durante a seca, independentemente de título, dívida ou posição. Essa linha foi escrita. Depois mapas posteriores a deixaram de fora. Sister Marianne se levantou em seguida, pequena e ereta em seu suéter escuro.
Esses registros foram mantidos em St. Agnes, disse ela. Incluem o pacto, notas de auxílio dos anos de seca e assinaturas das famílias que usavam a nascente. Barlow não tocou os papéis de início. Preston Gaines levantou-se de uma cadeira perto da parede lateral. Vestira-se com cuidado, como se roupas limpas pudessem fazer suas intenções parecerem limpas também. Ninguém está tentando apagar a história, disse ele. Mas uma fonte de água precisa ser administrada com responsabilidade. O desenvolvimento pode proporcionar isso. Teresa bateu sua bengala uma vez contra o chão. Minha mãe bebeu daquela nascente quando era criança, disse ela. O irmão dela tinha febre. O poço deles tinha estragado. Ninguém perguntou se eram donos da terra. Deram água a eles porque essa era a promessa. Et là se virou para Gaines. Você chama isso de desenvolvimento. Eu chamo de lembrar como as pessoas sobreviveram. Ninguém falou por vários segundos. Então um homem no fundo se levantou devagar. Elias o reconheceu da loja de ração. Ele havia sido um dos homens que riram. Meu avô mencionou Harmony Spring, disse o homem. Achei que fosse só uma velha história de seca. Uma mulher perto do corredor levantou a mão. Minha tia falava de piqueniques da igreja perto de Miller's Wash. Outra voz seguiu. Meu pai dizia que existia um lugar frio lá fora. As memórias vieram de forma irregular. Algumas eram claras, algumas eram quebradas, mas juntas mudaram a sala. Harmony Spring já não era a afirmação de um velho. Estava se tornando algo que a cidade havia perdido em conjunto. Elias ainda não havia falado. Claire se virou para ele. Pai? Ele se levantou devagar, segurando o diário de Ruth contra o peito. Comprei aquela terra porque minha esposa acreditava que a nascente ainda estava lá, disse ele. Achei que minha promessa era protegê-la de ser destruída. Mas Ruth pediu mais do que isso. Ele desdobrou a carta dela. Ela não queria que nossa família possuísse aquilo de que outras famílias um dia dependeram. Queria que fosse protegido para que ninguém pudesse ser afastado da água por preço novamente. Daniel baixou os olhos. O rosto de Claire se apertou com tristeza e orgulho ao mesmo tempo. Elias colocou a carta de Ruth sobre a mesa ao lado do pacto. Eu vou pagar o gravame, disse ele, mas não vou vender ao Sr. Gaines. Não vou deixar a nascente se tornar um local de extração privada. E não vou fechar um portão em torno de algo que foi feito para ajudar pessoas. Gaines deu um passo à frente. Sr. Mercer, talvez o senhor não tenha autoridade para tomar essa decisão sozinho. Elias olhou para ele com calma. É por isso que não estou tomando sozinho. Virou-se para a sala. Quero que Harmony Spring seja colocada em um fundo comunitário protegido. A água deve ser testada, a terra preservada e o acesso governado adequadamente. Nada de bombeamento comercial, nada de pátio de apoio da rodovia, nada de vender a velha promessa ao maior lance. Por um momento ninguém se moveu. Então Claire ficou de pé ao lado dele. Vou ajudar a registrar o fundo. Daniel deu um passo à frente. Eu mesmo vou consertar a antiga estrada de acesso. Teresa ergueu a mão. A família Álvares vai assinar em apoio. Sister Mariane assentiu. St. Agnes fornecerá cópias autenticadas. Um advogado aposentado na terceira fileira ofereceu-se para revisar os papéis. Uma professora perguntou se seus alunos poderiam coletar relatos orais. Um criador ofereceu material para cercas. O homem da loja de ração tirou o boné. Elias, disse ele com o rosto vermelho, devo um pedido de desculpas a você. Eu ri. Chamei aquela terra de inútil. Eu estava errado. Outro homem assentiu. Eu também estava errado. As desculpas vieram de forma desajeitada, não bonita. Isso as fez parecer reais. Barlow permaneceu em silêncio por muito tempo. Por fim levantou-se. O conselho suspenderá toda a ação de desenvolvimento naquela parcela até que o pacto seja revisado. Claire olhou para ele. E o condado vai cooperar com o registro do fundo. Barlow hesitou. A sala esperou. Finalmente assentiu. Sim, Gaines saiu antes de a reunião terminar. Ninguém o seguiu. Do lado de fora, sob as luzes fracas do estacionamento, Claire passou a mão pelo braço de Elias. Sinto muito, disse ela, por achar que o luto tinha feito você tolo. Elias cobriu a mão dela com a sua. O luto pode nos fazer tolos, disse ele, mas às vezes também nos mantém fiéis. Daniel ficou ao lado deles. Quieto. Eu devia ter confiado em você, disse. Elias olhou para a estrada escura que levava ao leste. Todos nós devíamos ter feito perguntas melhores. Na manhã seguinte,
A barreira laranja do condado ainda estava ao redor de Harmony Spring, mas ao lado dela, alguém havia colocado uma placa de madeira pintada à mão. Harmony Spring, Fundo Comunitário Pendente. A água se movia suavemente sob a pedra. A cidade ainda não estava curada. Papéis ainda precisavam ser protocolados. Testes ainda precisavam ser feitos. Mas a nascente já não esperava sozinha. E nos meses seguintes, o que começou como a decisão impossível de um velho se tornaria o legado que Ruth esperava que a cidade lembrasse. Quando os primeiros ventos frios do outono chegaram a Red Mesa, ninguém mais chamava a terra a leste de Miller's Wash de inútil. Também não a chamavam de valiosa. Essa palavra parecia pequena demais agora. Valiosa fazia as pessoas pensarem em dinheiro, ofertas, avaliações e homens como Preston Gaines de pé, ao lado de caminhonetes limpas, medindo o mundo pelo que podia ser retirado dele. Harmony Spring havia ensinado à cidade outro tipo de medida. O trabalho legal levou meses. Nada relacionado à redenção se movia rápido quando a papelada se envolvia. O pacto teve que ser revisado. A água teve que ser testada. Os limites tiveram que ser marcados. O fundo teve que ser escrito em linguagem forte o bastante para sobreviver a homens que algum dia olhariam para aquela terra e veriam lucro novamente. Claire cuidou da maioria dos documentos. Aprendeu a diferença entre propriedade e administração, entre acesso e exploração, entre proteger algo e simplesmente reivindicá-lo. Mais de uma vez, Elias a encontrou à mesa da cozinha tarde da noite, as notas copiadas de Ruth espalhadas ao lado de formulários do condado e rascunhos legais. Daniel também cumpriu sua promessa. Consertou a antiga estrada de acesso com cascalho emprestado, 2 fins de semana de trabalho e ajuda de homens que um dia teriam passado rindo. Construiu uma cerca simples de madeira ao redor da área da nascente, não para manter as pessoas afastadas, mas para impedir que pneus descuidados e equipamentos pesados danificassem o solo frágil. Quando o teste da água voltou limpo, Teresa Alvarez chorou. Tentou esconder ajustando os óculos, mas todos viram. O fundo protegido foi finalizado em uma manhã clara de novembro. Nenhuma câmera veio da cidade grande. Nenhuma manchete de jornal tornou Elias famoso. A cerimônia foi pequena, realizada ao lado da nascente, com cadeiras dobráveis colocadas na terra dura e uma mesa coberta por uma toalha branca de St. Agnes. O vereador Barlow compareceu. Não fez discurso, provavelmente foi sensato, mas assinou o acordo de cooperação do condado diante de todos. E quando devolveu a caneta a Claire, olhou para Elias e disse: "Baixo o bastante para que apenas alguns ouvissem. Devíamos ter escutado antes." Elias assentiu. Não precisava de mais do que isso. Algumas desculpas não serviam para apagar o que aconteceu. Serviam apenas para marcar o lugar onde uma pessoa parou de fingir. Uma placa de madeira foi colocada perto do caminho da nascente 2 semanas depois. Eladícia Harmony Spring, protegida por fundo comunitário. Registrada pela primeira vez em 1913. Restaurada pela memória e pela fé de Ruth Mercer, Elias Mercer, Teresa Álvares e das famílias de Miller's Wash. Água para as famílias primeiro. Elias ficou diante daquela placa por muito tempo depois que todos os outros haviam voltado para os carros. O nome de Ruth parecia diferente esculpido na madeira. Não desaparecido. Colocado. A própria nascente continuou modesta. Isso surpreendia visitantes que esperavam drama depois de ouvir a história. Ela não rugia da terra, nem abria um rio pelo deserto. Deslizava debaixo da pedra plana em um fio estreito e claro. Reunia-se em uma bacia protegida e seguia por um canal raso revestido de pedras. Mas a vida voltou ao redor dela em pequenas formas. Um anel de grama apareceu primeiro, depois flores silvestres após uma chuva de inverno, depois pássaros. Na primavera, Claire organizou a primeira visita escolar. 22 crianças ficaram ao redor do caminho marcado, enquanto Sister Marianne explicava por que alguns registros só sobrevivem porque alguém se recusa a jogar luz fora. Teresa contou como sua mãe carregava água em jarros. Daniel mostrou a elas o cano antigo e as pedras de fundação, agora limpas e protegidas sob uma cobertura baixa. Elias não disse muito naquele dia. Sentou-se em um banco que Daniel havia construído de cedro, observando as crianças se ajoelharem para tocar a água fria com a ponta dos dedos. Um menininho perguntou: "Por que as pessoas esqueceram?" Nenhum adulto respondeu imediatamente. Finalmente, Claire disse:
Porque as pessoas esquecem as coisas quando param de precisar delas todos os dias. É por isso que precisamos cuidar da memória antes que ela desapareça. Elias olhou para ela então. Por um momento ouviu Ruth na voz da filha. Mais tarde, naquela tarde, Claire trouxe uma muda de damasco da cidade. Não era grande, nada impressionante. Apenas uma árvore jovem com galhos finos e uma etiqueta de papel tremulando ao vento. Daniel cavou o buraco perto da linha do antigo pomar, longe o suficiente da nascente para proteger a água, perto o suficiente para honrar o que um dia havia crescido ali. Elias tentou ajudar, mas Daniel gentilmente tirou a pá de suas mãos. "Deixe-me fazer esta", disse ele. Então Elias deixou. Claire segurou a muda reta enquanto Daniel compactava o solo ao redor das raízes. Teresa observava de sua cadeira, sorrindo. Algumas crianças ajudaram a carregar pequenos baldes de água da bacia aprovada. Cada uma tendo sua vez porque a professora disse que a restauração funcionava melhor quando todos a tocavam. Quando o último balde foi derramado, Elias deu um passo à frente. Pegou o diário de campo de Ruth debaixo do braço. O original agora ficava em casa, cuidadosamente embrulhado, mas esta era uma página copiada selada em vidro. Claire havia providenciado sem lhe contar. A letra de Ruth ficava sob a cobertura transparente, firme o bastante para sobreviver à mão que a escreveu. A água é paciente. Os homens esquecem mais rápido do que a terra. Se algum dia tivermos a chance, precisamos proteger isto. Eles colocaram a página em uma pequena caixa de exposição perto da placa. Ninguém aplaudiu, não era esse tipo de momento. O vento se moveu suavemente pelos arbustos. A nova muda de damasco tremeu uma vez, depois ficou imóvel. Elias sentou-se no banco de cedro, até que os outros começaram a caminhar de volta para os carros. Claire permaneceu ao seu lado. Daniel ficou perto da cerca, fingindo verificar o trinco, embora todos soubessem que já estava seguro. "Você acha que ela ficaria satisfeita?" perguntou Claire. Elias olhou para a nascente. A água se movia sobre a pedra, clara e silenciosa, pegando o sol do fim da tarde em pedaços. "Não", disse ele. Claire virou-se para ele, surpresa. Um leve sorriso tocou seu rosto. Ela já estaria perguntando o que mais esquecemos. Claire riu baixinho, e pela primeira vez em muito tempo, o som não carregava apenas luto. Quando a noite caiu sobre Miller's Wash, Elias permaneceu mais alguns minutos. As luzes da cidade se acenderam uma por uma atrás dele. À frente, o deserto esfriava em sombra azul. A terra ainda parecia seca à distância. Ainda simples. Ainda fácil de subestimar se uma pessoa passasse rápido demais. Mas sob a superfície, a água continuava se movendo. Fria, clara, paciente. O velho agrimensor um dia pagou $185 por uma terra que todos chamavam de inútil. Ele nunca os corrigiu com raiva. Apenas manteve sua promessa tempo suficiente para que a verdade surgisse. E muito depois que as risadas desapareceram, Harmony Spring continuou correndo.